de Deus, por mais que ele esteja fora dos caminhos de Deus, talvez esteja fazendo algo errado, mas através da sua oração, do seu colocar o seu joelho no chão e falar: Deus, salva o meu filho, Deus entra com providência. Porque o nosso Deus, ele diz que ele não aguenta quando há um justo clamando para ele. Aí o justo, ali, Senhor, salva o meu filho. Aí Deus, como nós somos pai, nós abaixamos a cabeça. E Deus sabe disso. Aleluia, meu Deus. Porque nós sentimos isso e é um prazer enorme de sermos pai para educar os nossos filhos. Então peça, se você não tem sabedoria, peça a Deus para que você o eduque, para que ele ande nos caminhos de Deus. Glória a Deus. Como é maravilhoso quando você tem um filho que ele te traz alegria. Como é maravilhoso quando você tem um filho que ele te traz honra. Mas triste também para um pai quando vê o seu filho colocado nas drogas ali, se acabando. O pai não quer isso. Jamais. O pai não quer ver a destruição do seu filho. Por quê? Porque o sangue que corre nas suas veias, corre nas veias dele também. Aleluia. Então ele vai clamar a Deus, pedindo a Deus para que tire daquela situação. Glória a Deus. E Deus, ele é ciente disso, porque Deus, ele é pai também. Ele enviou seu filho para morrer na cruz do Calvário. Ele viu as dores que ele passou e suportou por nós. E ali ele fala para o Pai: se for possível, faça de mim esse caso. Mas todavia não seja a minha vontade, mas a tua. E Deus viu ali Jesus carregando os meus pecados, os seus pecados sobre o seu filho. E se estamos aqui, é porque Jesus nos amou primeiro. E estamos aqui porque Jesus, ele abraçou a sua causa. Então não deixe Jesus por nada deste mundo. Isso aqui é passageiro. Nós estamos hoje aqui e amanhã talvez não estaremos. Meu Deus. Mas eu quero deixar um versículo da palavra de Deus. Os irmãos, no segundo livro da Bíblia, em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. É o que Deus nos manda fazer para que nós venhamos ter muitos dias de vida sobre a terra. Glória a Deus. Êxodo, tem Gênesis, aí depois o segundo livro, capítulo 20, versículo 12. Aleluia. Assim diz Deus: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Aleluia. Glória a Deus. Soberano Deus e Pai, ainda sobre as tuas palavras, Senhor. Fala com a tua igreja, fala com cada um de nós, Pai. Porque este é um mandamento teu, Pai. O segundo mandamento da Bíblia. O primeiro é amar a Ti sobre todas as coisas, Senhor. E o segundo é amar, honrar os nossos pais e a nossa mãe, para que os nossos dias se prolonguem sobre a terra. Oh Espírito de Deus, dai-nos força e graça, para que nós venhamos fazer o que vós está nos enviando a fazer. Que se há algum filho que não obedece, que a partir de hoje ele venha obedecer seus pais, para que o seu dia se prolongue sobre a terra. No nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém e amém. Podeis aceitar. A palavra de Deus nos diz: honra o teu pai. 3 palavras, 3 letras, irmão. Pai, 3 letras. Mãe, 3 letras. Honrar o teu pai. O que é honrar o pai? Obedecer. Fazer aquilo que ele está lhe mandando. Mas
antes do segundo, tem o primeiro. Honrar a Deus em primeiras as coisas que nós temos que fazer. Honrar a Deus sobre tudo e sobre todos. Porque o Pai, Ele sabe o que o Filho necessita. Você imagina, Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele quer que nós venhamos obedecê-lo, honrar e servi-lo. Se você consegue obedecer a Deus, honrar a Deus, servir a Deus, o segundo mandamento é fácil. Aleluia. Porque você está baseado no primeiro. Se eu obedeço a Deus, automaticamente eu obedeço meu Pai. Sim ou não? Se eu, no primeiro mandamento, obedeço a Deus, automaticamente eu obedeço a minha mãe. Sim ou não? Agora, irmão, nós temos um adversário. Isso aqui é uma base que Deus nos concedeu. E isso, o inimigo, ele trabalha dia e noite para que venha desestabilizar a família. Porque se ele desestabilizar a família, ele está no controle. Se ele desestabilizar um filho, para que o filho se rebele contra o seu pai, e o pai contra o seu filho, ele está no controle. Então Deus, ele ciente disso, ele falou, honrar primeiramente a Deus sobre todas as coisas. Porque se você obedeceu a Deus no primeiro mandamento, o segundo é fácil. Glória a Deus. Porque você está na base, irmão. Quando você sai da base, você perde o controle. E a base é Deus, sobre todas as Glória a coisas. Deus. Aleluia. Então, para que nós venhamos ver algo acontecer, quantos pais no dia de hoje estão tristes, amargurados, chorando pelo seu filho, porque o seu filho está onde? Nas drogas. Está em algo que não venha trazer benefício e o seu pai não tem como olhar para ele e ver algo que possa alegrar o seu coração. Porque o diabo trabalhou no coração dele para que ele viesse sair da base, que é Deus, e aí ele começa a desobedecer o seu pai. E as consequências vêm. Porque quando nós, irmãos, estamos sobre a base, ninguém pode lhe tocar. Aleluia. Porque a base é Deus. Se você tem Deus no seu coração e você obedece a Deus, o segundo é fácil. Você está na base. E a base, ela te sustenta. Glória a Deus. Aqui é uma base. Se eu tirar essa base, automaticamente essa Bíblia vai despencar. Sim ou não? Sim. Então assim é nós diante de Deus. Glória a Deus. Quando você está sobre a base, que é Deus, e você sai da base, tudo se despenca. Sim ou não? Sim. E Satanás, ciente disso, quando Deus fala para nós, os filhos, honrar o pai, é porque Satanás, ele já sabendo, ele falou, aonde eu vou entrar, eu vou destabilizar todos os lares. Porque se eu destabilizar, eu estou no controle. Aleluia. Então o que nós fazemos? Nós venhamos para a casa de Deus e pedimos a Deus para que nos sustenta na base. E aí o seu lar, ele está sobre as mãos de Deus. Aleluia. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Você vê? Para que meus dias venham se prolongar sobre a terra, eu tenho que estar obedecendo meus pais. Glória a Deus. Debaixo da autoridade do meu pai. Debaixo da autoridade de Deus. Mas quando eu saio, irmão, tudo se desmorona. Você acha que tem amigos, mas quando você tem problemas, aonde você corre? Para o pai e para a mãe. Eles te sustentam, eles dão a mão para você e falam, meu filho, você vai passar por esse processo. Ah, não, pai, mas os meus amigos me deixaram, as minhas amigas me abandonaram. Porque eles não são amigos seu. O amigo seu e a sua amiga se chama
o seu pai e a sua mãe. Então, quando você honra o seu pai e a sua mãe, você vai em paz. Porque Deus, além de tudo, ainda vai prolongar os seus dias de vida sobre a terra. Aleluia. Então é um mandamento de Deus que hoje Satanás ele tem lutado para destabilizar esse mandamento. Para que os filhos venham a ser contra o pai e o pai contra os filhos. Hoje o próprio Jesus Cristo ele falou que nos fins dos tempos era pai contra filho e filho contra pai. Está se acontecendo ou não está? E por quê? Porque os filhos, hoje em dia, eles não querem mais nada com Deus. Se ele não quer nada com Deus e está fora da base, então tudo vai se desmoronar. Aleluia, Deus. Então Deus diz, honra teu pai, honra tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então se eu estou aqui é porque Deus me concedeu o fôlego de vida. Deus me deu essa graça para mim estar aqui, como todos os irmãos que estão aqui. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas também tem o lado do pai, que eu falei agora, mas também tem o lado do filho. Que tem pai que ele incita ao filho fazer violência, ou mesmo ele desandar dos caminhos de Deus. Para que não fique só nas minhas palavras, quem tiver a sua Bíblia pode abrir aí em Efésios, capítulo 6, versículo 4. Olha o que diz também Deus falando para conosco e para os filhos. Agora é os pais que Deus vai puxar a orelha, que tem pai que faz algo que o filho se revolta contra o pai. Ou não tem? Se Deus falou na palavra dele é porque tem. Diz assim a palavra de Deus, Efésios capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoquei a ira nos vossos filhos. Que tem pai que provoca os filhos a ira. Então, geralmente, quando eu estou aqui, suponhamos, eu estou provocando o nosso irmão Davi, vai chegar um ponto que ele vai se irar comigo. Sim ou não? Irmão, quando eu falo, me refiro ao irmão Davi, é uma base. Não estou falando que ele está contra mim e eu contra ele. Mas, quando o pai ele provoca a ira no seu filho, automaticamente ele vai sair da base, ele vai sair do controle e vai atacar o seu pai. E Deus está falando porque tem muitos pais hoje que eles fazem isso, sim ou não? Hã? Eu não ouvi, a igreja parece estar com medo de responder, Jesus. E vós, pais, não provoquei a ira em vossos filhos, mas criai-no na doutrina e a demonstração do Senhor. Então, irmão, se nós não tivermos no controle e se nós sairmos da base, automaticamente você também vai provocar a ira do seu filho para com você. E vai haver uma rebelião dentro do seu lar. Vai haver questões, vai haver problema. E você não, sozinho, você não vai conseguir. Então você precisa voltar novamente para a base, para que a base venha te estruturar e te dar sabedoria para que você venha educar o seu filho na presença de Deus, para que você venha ver os frutos dos seus filhos. Aleluia. Aleluia. Porque se não fizermos, irmão, isso, nós estamos fora da base, destabilizados. Então nós temos que fazer isso. A palavra de Deus, quando ela nos dá essa palavra, quando você não tem algo, você tem que buscar em Deus. Senhor, me dá sabedoria para mim administrar minha casa. Porque muitas vezes a mãe e o pai e a mãe,
Se não há sabedoria, irmão, automaticamente você destabiliza. Porque a própria Bíblia nos diz em Provérbios que a mulher sábia, o que ela faz? E a tola faz o quê?